queria ler queria que a gente pudéssemos ler juntos um texto da palavra de Deus que está lá em Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 11, aí o verso de 1 a 13. A gente pode ler todo. Queria ler com vocês e depois orarmos um pouco e aplicarmos algumas verdades aqui desse texto. Lucas, capítulo 11, verso de 1 a 13. Vou ler na NVT. Então diz assim, olha, Lucas 11, de 1 a 13. Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ainda 2, né, já, ensina-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele. Jesus disse: orem da seguinte forma: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Dá-nos hoje o pão para este dia. E perdoa os nossos pecados, assim como perdoamos aqueles que pecam contra nós. E não nos deixes cair em tentação. A oração de Jesus aí, 5. E ele prosseguiu: suponha que você fosse à casa de um amigo à meia-noite para pedir 3 pães, dizendo: 6. Um amigo meu acaba de chegar para me visitar e eu não tenho nada para lhe oferecer. E ele respondesse lá de dentro: não me perturbe, a porta já está trancada e minha família e eu já estamos deitados. Não posso ajudá-lo. Eu lhes digo que, embora ele não o faça por amizade, se você continuar a bater a porta, ele se levantará e lhe dará o que você precisa por causa da sua insistência. Portanto, eu lhes digo: peçam e receberão, procurem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todos que pedem, recebem, todos que procuram, encontram, e para todos que batem a porta é aberta, a porta é aberta. E o 11. Vocês que são pais, respondam: se seu filho lhe pedir um peixe, você vai dar ele uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, você lhe dará um escorpião? E o 13. Portanto, se vocês que são pecadores sabem como dar bons presentes aos seus filhos, quanto mais meu Pai no céu dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Só até aí. Esse texto tem muitas lições sobre oração e sobre isso que nós estamos começamos a conversar já no início do culto, e vamos conversar mais um pouco, que é perseverar e confiar. Bom, boa parte da turma que está assistindo aí já viu, tanto aqui, já chegou aqui, né, ficou no meu colo um pouquinho, como algumas pessoas, boa parte conhece pessoalmente também, o pessoal da videira, minha filha Helena. E ela é uma menina extremamente insistente nas coisas quando ela quer. Ela é perseverante mesmo, entendeu? Para pedir algo. Eu brinco com ela isso. Eu fico tentando meio que fazer um jogo com ela, fazendo mais ou menos a mesma coisa que ela faz, dizendo repetidas vezes algo que ela quer. Mas eu fiquei refletindo sobre essa insistência dela, e de que algumas vezes, quando é algo benéfico e bom, pela insistência dela, a gente acaba, não, tá, peraí, toma aqui, olha, usa dessa forma aqui, seja algo de comer ou para brincar. Às vezes pela insistência, não é? E Jesus usa muitos exemplos, o Senhor Jesus usa muitos exemplos de insistência. E aqui nesse texto tem um desses exemplos, mas ao longo do Novo Testamento, dos Evangelhos, Jesus usa exemplos de pessoas que perseveraram na insistência, seja ele falando sobre oração ou não. Um dos exemplos que eu menciono para vocês foi Jairo. Naquela mesma ocasião que o Senhor Jesus curou uma mulher que estava doente há 12 anos, houve um homem que a filha estava doente e que ele também foi acompanhando o Senhor Jesus e insistindo para que Jesus fosse à casa dele. A gente também tem o exemplo
de um centurião, né, um chefe de soldados, que insistiu para que Jesus fosse curar um dos seus soldados ali, e ele foi até Jesus e perseverou também pedindo isso. Então o Senhor Jesus, ele usa muitos exemplos de pessoas que perseveraram, que insistiram, porque precisavam de algo. E ele usa também aqui um exemplo de algo que acontece, de alguém que insistiu, que perseverou, e ele usa um exemplo para isso. Então, a gente, quando está falando de oração, nós estamos conversando sobre oração, não é? A gente pode pensar, né, assim, que de onde os discípulos tiraram a ideia de que eles precisavam aprender a orar. Os discípulos entenderam que João ensinou os seus discípulos a orar, os discípulos já viam Jesus orar bastante, e uma hora disse, rapaz, a gente não ora como Jesus, estou parafraseando aqui. E eles foram pedir a Jesus, nos ensina a orar, e Jesus não deu para eles um modelo, dizendo, agora, com isso aqui, vocês vão orar 2, 3 horas. Não. Jesus dá um modelo, uma base de oração. Esse foi o tema da nossa primeira conversa sobre oração, há 6 semanas. Jesus dá uma base de oração que está baseada nos primeiros versículos do capítulo 11, não é? Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar, é muito interessante, né? Eu fico tentando entender a observação dos apóstolos ali, olhando Jesus orar, e quando ele terminou de orar, eles devem ter esperado, né? Esperaram Jesus terminar de orar. Aí um dos discípulos disse, Senhor, ensina a gente a orar também, né? João ensinou os discípulos dele, e Jesus apresenta para eles a base, que é a famosa oração do Pai Nosso, que é muito mais do que algo que nós temos que repetir, mas é um modelo que nos dá as diretrizes para insistirmos e perseverarmos na oração. Nesse modelo, tem os elementos, por exemplo, como orar ao Pai, saber que Deus é o nosso Pai, que nós podemos nos achegar a Ele, entender que o nome de Deus é santo, chamar para que o reino de Deus, apresentado em todo o Novo Testamento e também no Antigo Testamento, seja plantado na nossa vida e nessa terra onde vivemos, pedir pelo sustento diário. São bases de oração, né? O pão de cada dia nos dá hoje. Entender que precisamos pedir perdão a Deus sempre. Assim também perdoar as pessoas que nos ofendem, que nos magoam. Gente, aqui está uma base, um modelo de oração que o Senhor Jesus apresenta. São os elementos da oração que Jesus apresenta para dizer aos seus discípulos, olha, agora que vocês já têm esses elementos, vocês precisam perseverar, precisam continuar a perseverar. E Jesus, então, começa a partir do versículo 5, eu vou reler com vocês, a contar, não é? Uma história. Jesus disse, ele prosseguiu, olha, suponha que você fosse à casa de um amigo meia-noite para pedir 3 pães, dizendo que alguém tinha acabado de chegar, versículo 6, né, na sua casa para visitar e você não tinha nada para oferecer. E lá de dentro, né, a pessoa chegando já tarde da noite, você olha, a gente já está deitado, não perturbe mais a gente. O versículo 7 diz isso. E eu não posso ajudar você. Aí Jesus diz, mas eu lhes digo no versículo 8, que embora ele não o faça por amizade, mas se você continuar a bater a porta, ele vai se levantar, ele vai lhe dar o que você precisa por causa da insistência. E aqui está uma verdade essencial do que Jesus nos ensina sobre oração. Ele apresenta a base para os seus discípulos, quando eles pedem, ele ensina a gente a orar. E aí Jesus vai dizer que nesse ensino de oração é preciso ter insistência, perseverança, continuidade. A oração não é algo que a gente faz vazio, de forma aleatória, não é? Não, fiz uma oração hoje, está de boa. A oração, e um dos elementos essenciais, um dos princípios essenciais da oração, o ponto central que Jesus fala nesse ensino aqui, nessa história, é a insistência. E Jesus usa um exemplo simples, não para dizer que a gente tem que chegar na casa das pessoas de tarde da noite e bater pedindo pão, viu? Mas Jesus está dizendo, poxa, se não é por amizade, mas se tem alguém tarde da noite batendo no meu portão, hein?
interfonando para a gente ali o tempo todo, pedindo algo, vai ter uma hora que a gente vai parar e dizer, poxa, deixa eu ajudar essa pessoa logo aqui, deixa eu dar o que essa pessoa precisa para que eu possa seguir meu caminho aqui. Jesus está falando que nós podemos nos achegar a Ele e devemos insistir na oração. A insistência na oração não é a repetição com palavras vazias que não vêm realmente de uma motivação correta. Não é isso. Porque se fosse assim, a gente simplesmente pegaria uma frase ou uma oração feita, como essa mesmo do Pai Nosso, que é feita, e a gente repetiria ela e ficaria repetindo ela, e aí a gente dizia, poxa, estou perseverando na oração. Mas não é isso que o Senhor Jesus está ensinando. Jesus está ensinando que motivar com a motivação correta, com o coração quebrantado, quando a gente não tem mais forças, quando a gente está pensando em desistir, nós precisamos insistir, perseverar, continuar orando ao Senhor, falando com o Senhor, sabe? Insistindo, perseverando. E eu quero dar ênfase mesmo nessas palavras, porque não é fácil. E perseverar e confiar são coisas muito difíceis, porque nós somos tendenciosos a desistir logo das coisas. E, poxa, eu já orei, já falei com Deus, não tem resposta aqui, e já chega, não, desisto de orar por essa causa aqui, ou por alguma situação. Isso é muito difícil, porque quando a gente ora e persevera, é preciso também confiar que o Senhor está ouvindo as nossas orações e vai responder conforme a vontade dele. Deus faz isso. Deus responde às nossas orações conforme a vontade dele. E o Senhor, ele pode, quando nós fazemos uma oração, ele nos ouve e ele pode responder conforme a vontade dele. Mas o Senhor também escolhe uma maneira de nos colocar à prova e de fortalecer a nossa fé quando nos faz e nos ensina para continuar perseverando em oração. Essa é a ideia de perseverar. Agora, a ideia de confiar, para que nós possamos confiar no Senhor, é preciso que nós saibamos quem é Deus. E o Senhor faz isso, por exemplo, quando ele vai nos ensinar, a partir do verso 11. Quando ele diz no verso 11, vocês que são pais, respondam. Se seu filho lhe pedir um peixe, você lhe dará uma cobra? E o Senhor Jesus, ele traz um exemplo dos pais. E quem é pai e mãe aqui sabe disso. Nossos filhos não vão pedir algo e a gente vai dar algo ruim para eles, que possa prejudicá-los, não é? Isso é aprender a confiar em para quem nós estamos orando, a quem nós estamos pedindo, a quem nós estamos perseverando na oração. A quem você está pedindo? A um Deus que não ouve? A um Deus que você vai pedir algo e ele vai fazer uma coisa bem ruim para você? Porque tem pessoas que têm esse pensamento sobre Deus. Poxa, eu fiz isso aqui, se eu pedir isso aqui, acho que Deus vai me punir. Não é que Deus vai nos dar tudo o que a gente quer, mas vai com certeza nos abençoar com o que nós precisamos e o que é o melhor para nós. É claro que, falando agora de uma maneira, de pai e mãe, os nossos filhos querem comer o tempo todo, o que a gente diz aqui no Nordeste, besteira. Besteira são doces e coisas que não são do dia a dia. Se nós só dermos isso para os nossos filhos, eles vão ficar doentes. Às vezes é preciso insistir para que eles comam a comida saudável. E estamos fazendo isso por amor, pela vida deles, para que eles possam crescer bem, saudáveis. E quando insistimos na oração, agora voltando para a nossa relação com Deus, e pedimos algo muito a Deus, pedindo que isso aconteça, e confiamos no Senhor, sabemos quem é Deus, nem sempre a resposta vem do jeito que a gente quer, mas sempre vem do jeito que o Senhor quer nas nossas vidas. Então, assim, o que é que eu quero dizer com isso? Que nós precisamos seguir perseverando e confiando no Deus que nós servimos,
porque o Deus que nós servimos, ele sabe o que é melhor para nós. Ele não só vai ouvir, mas vai responder às nossas orações e vai nos abençoar conforme a sua vontade. Que é o que eu queria fazer mais uma vez com vocês aqui. O pessoal que compartilhou os pedidos de oração, só subiu aqui um pouquinho para ver, pode ter certeza que a turma que leu aí está orando por vocês. Mas eu queria orar com vocês, mais uma vez, né? Orar pela mãe da Emily, orar pelo pedido que a Valquíria fez aqui, a cirurgia Isso, a mãe da Emily colocou, e a Valquíria pela cirurgia, né? Felipe Gabriel vai fazer uma cirurgia, eu estou entendendo isso. Eu vi que Marina já colocou algo aqui, né, uma oração por eles. Eu queria mais uma vez perseverar em oração por essas causas e por outras também, irmãos. Temos muitos motivos. E quando eu tenho dito nas quartas-feiras aqui, para insistirmos em oração por essa situação toda que nós temos passado, eu ouvi uma frase e eu concordo com essa frase, né? Nós estamos nos reunindo de forma online, não é? Por amor também. Talvez seja uma das formas, não a única forma, nem sei se é a principal, mas uma das formas da igreja demonstrar que ama as pessoas, seja nesse momento não estar reunindo presencialmente para cuidar das pessoas, por mais difícil que seja, e é difícil. Pode ter certeza, você que não conhece, ou que nunca participou de uma celebração presencial na Igreja Batista Videira, tem sido muito difícil para a gente não estar reunindo presencialmente. Tem sido muito difícil para a gente. Isso parte o nosso coração e a gente tem compartilhado isso uns com os outros. Mas é uma forma de dizermos, eu estou cuidando, nós estamos cuidando uns dos outros aqui. Tá certo? Eu queria orar por esses pedidos que foram feitos aqui, pedir que você também ore comigo. Pai, em nome de Jesus, eu apresento diante do Senhor a vida da mãe da Emily, Senhor. Como eu pedi antes, eu insisto em oração, confiando no Senhor, que é o nosso Pai, que cuida de nós. Cuide da vida dela. Cuide da vida da Emily também nesse momento e fortalece a vida dela, Senhor, para que ela saiba administrar com sabedoria essa situação, que ela esteja, Deus, sentindo o amor do Senhor na vida dela, em nome de Jesus, Pai. E Deus, vai ao encontro da sua mãe e traz a restauração da saúde dela, Pai, no nome de Jesus. Faz isso. Sei que o Senhor é poderoso para fazer isso. Faz isso na vida dela, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor, Deus, pela cirurgia do Gabriel. Toma a frente, use a equipe médica, Senhor. Faz para a glória do Teu nome que dê tudo certo, que ele esteja bem depois, Pai. E que possa entender de que todas as coisas vêm do Senhor, Deus. E possa glorificar o Teu nome também, Senhor. E mais uma vez nós insistimos em oração, orando pela vida de tantas pessoas, Pai, que estão em situação difícil nesse momento. Traz restauração e saúde, Pai, em nome de Jesus. Traz força para os familiares. Nos ajude a orar todos os dias por isso, Pai. Nos ajude a olhar a situação que nós estamos passando e não nos deixe passar nenhum dia assim, sem pedir ao Senhor que abençoe, que fortaleça a vida das pessoas que estão numa situação difícil, tanto no leito de hospital, como em casa, aguardando as notícias, Pai. Em nome de Jesus, Pai, te peço assim. Amém. Eu volto para o que o Senhor Jesus falou, para que nós possamos orar ao Senhor, e eu quero concluir com isso, né, essa breve meditação, orar ao Senhor em perseverança, insistindo com o Senhor, falando com o Senhor, apresentando dia a dia nossas petições diante do Senhor, porque Ele tem ouvido, mas quando apresentarmos também confiarmos que Deus está cuidando de tudo.
Semana passada, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Na quarta-feira passada, nós oramos, assim como eu orei hoje, né, pela pastora Fátima, são pessoas conhecidas minhas, e semana passada nós, a quarta-feira, oramos pelo pastor Nelson e pela pastora Fátima, esse casal, e aprove a Deus na quinta-feira que Deus o chamar para si. Ele faleceu, e naquele dia, assim que recebi a notícia, eu disse, Senhor, depois de tantas conversas, às vezes também quando converso com o pastor Aristarco e com outros irmãos, a gente fala como tem sido difícil esse tempo e como nós, enfim, temos sentido de diversas formas, não é? Eu vejo o cansaço dos meus irmãos, de pessoas da minha família também, o cansaço nesse tempo difícil, o cansaço físico, o cansaço emocional. E eu disse, Senhor, tá cansativo, né? Quando eu recebi a notícia, eu parei e eu fiquei assim um tempo parado e, Senhor, isso tá muito cansativo. Tem sido cansativo, Deus, esse tempo. E aí o Senhor Jesus foi trazendo à minha mente algumas palavras, suas palavras, dizendo que Ele é o bom pastor, de que Ele é o pão. Ele foi trazendo os eu sou, né? Eu sou o bom pastor, eu sou o pão, eu sou a porta. Eu fui pensando, rapaz, e lembrei das palavras do Senhor Jesus, o Espírito de Deus trouxe à mente as palavras de Jesus, quando Ele chama os seus discípulos, e Ele diz que vinde a mim, né? Todos que estão cansados. Eu acho que você que está assistindo agora essa live, seja agora ao vivo, ou está assistindo em outro momento, tem sido um tempo cansativo, não é? A gente diz, Senhor, eu estou cansado, e lembrei do que o Senhor Jesus disse. Ele disse, eu sou o bom pastor. E ele faz um convite, pode vir a mim, os que estão cansados. E eu sei que às vezes a gente fica super cansado mesmo. E a gente não tem forças para orar e nem quer perseverar mais em oração. Às vezes dá vontade de entregar tudo, dizer, não dá certo, mas não. Mas o Senhor nos chama para que nós que estamos cansados, para nos achegar a Ele. Porque Ele tem descanso para as nossas vidas. Para aqueles que se foram no Senhor, Ele tem um descanso eterno, que não vai ter mais dores, mais lágrimas, mais intubação. Mas para a gente que está aqui, perseverando, insistindo, e às vezes vem o cansaço, é preciso parar e nos colocar nos braços do Senhor Jesus e saber que Ele está cuidando de nós e Ele nos oferece um descanso maravilhoso. Eu quero te chamar para que nós possamos descansar no Senhor, tá certo? Deixa eu parar, eu acabei de ver o comentário aqui do pastor Aristarco, eu nem sabia do pastor Jardiel, isso foi picado por uma aranha, tá, então, assim, vamos orar pela recuperação dele, né? Queria parar, esse momento é para a gente parar mesmo e interagirmos em oração mesmo, uns pelos outros. Você que está na sua casa aí, ore pela vida do pastor Jardiel, uma pessoa conhecida de muitos aqui, e que para que ele se recupere bem, né? E não seja nada mais grave. Senhor, em nome de Jesus, eu oro com os meus irmãos mais uma vez, insistindo e confiando no Senhor, perseverando na oração, e oro pela vida do pastor Jardiel. Muito obrigado pela vida dele, pela bênção que ele é para todos que estão perto dele, Senhor, pela forma como ele abençoa a tua igreja, Deus, através da pregação, do ensino e da sua forma de viver também, Senhor. E nós oramos pela recuperação dele, em nome de Jesus, Pai, para que o medicamento e aquilo que ele tem tomado, Pai, possa fazer efeito mais rápido e que não seja nada mais sério do que isso. Muito obrigado porque ele está bem e pedimos que ele fique então melhor, Deus, e curado, Senhor. E agradecemos ao Senhor porque nós podemos orar ao Senhor e insistir por vários detalhes, como nós aprendemos na última semana. Nós podemos orar por todas as coisas e o Senhor nos ouve a nossa oração e responde conforme a tua vontade, Pai. No nome de Jesus. Amém.